Henrique Avancini, BNTV 90, acompanhando você ao vivo aqui, todo mundo muito feliz com a sua vitória. E, cara, como é que foi uma trajetória tão longa, você chegar e conquistar esse maior título do nosso esporte? Bom, acho que esse é o ponto, né? O quão longa foi essa trajetória e o quão progressiva foi. Acho que vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu busquei muito evoluir, busco ainda até hoje, e concretizar isso com um resultado, com um título mundial, para mim enfim, é concretizar a mensagem que eu sempre busquei passar, né? De que é possível a gente crescer, de que é possível a gente evoluir, de se tornar melhor. Enfim, eu fico muito feliz, cara, com o que esse título representa. Acho que é muito mais do que ser campeão mundial. É, eu ser campeão mundial, um cara que, enfim, nunca teve um pedigree de um atleta top, ter construído esse caminho passo a passo ao longo de anos, sair do top 100 para o top 50, para o top 30, para o top 15, para o top 5, até chegar a um título mundial. Eu acho que a mensagem por trás disso é que tem realmente valor e acho que isso é a minha maior realização até o momento. Como é que foi a prova, dando detalhes, como é que chegou até a conquista? Bom, eu vim de uma temporada muito expressiva, uma temporada bastante sólida, desde o começo do ano, com a participação na Cape Epic, que é uma prova ultramaratona de 8 dias. Depois eu passei a dar maior atenção à Copa do Mundo de Cross Country e de Short Track, então são dois formatos também diferentes. E eu terminei o ano no Cross Country Olímpico na semana anterior, na Suíça, onde eu conquistei a 4ª colocação no Campeonato Mundial. Eu fui para o Campeonato Mundial de Maratona sabendo que eu tinha uma forma muito boa, foi o ápice da forma física na temporada, mas a gente sabia que era uma prova diferente, uma prova um pouco mais aberta, entre aspas. Esse foi considerado o campeonato mundial mais duro da história, um percurso absurdamente pesado. E o que eu fiz foi traçar uma estratégia um pouco diferente do que eu sabia que seria a visão do pelotão dos atletas de endurance. Então eu trabalhei nesse sentido ao longo da prova para que eu pudesse direcionar o andamento da competição ao meu favor. Eu acabei tendo bastante sucesso, mas eu diria que, enfim, grande parte dessa vitória foi graças ao plano estratégico que eu tive pré-prova. Como que eu competi a prova foi o fator determinante para me tornar campeão mundial. O Cross Country Olímpico, que foi disputado na semana anterior na Suíça, é a prova que dura 90 minutos e é disputada em um circuito fechado. Então, no Campeonato Mundial, nós demos 8 voltas num circuito de 4 km até chegar a esse tempo de 90 minutos. Então, é uma prova mais intensa, as subidas são muito mais curtas. Por exemplo, no Campeonato Mundial, a subida mais longa que a gente tinha, ela durava em torno de 2 minutos. No Mundial de Maratona, o esforço mais contínuo que a gente tinha, mais longo, durou meia hora. Então, é uma prova de 90 minutos de 1h30, em confronto com uma competição de 5 horas. Eu acredito ser possível desempenhar bem nessas diferentes modalidades, mesmo parecendo absurdamente distantes, porque o mountain bike ele exige que o atleta ele desenvolva essa capacidade de adaptação. É uma modalidade que ela tem uma variação absurda. A gente não tem duas pistas iguais. Então, o tipo de esforço que você precisa fazer é muito variável. E até por isso que a gente tem que variar também muito na nossa preparação. Então, é muito normal para mim eu fazer treinamentos com a característica do Campeonato Mundial de Maratona para competir no Cross Country Olímpico. Então, é por isso que acaba sendo viável ter performances boas, independente do formato da prova. Obviamente que uma performance tão boa assim foi algo quase que uma surpresa bastante agradável. A gente sabia que tinha um ponto-chave na prova, que era a subida mais longa, na direção do refúgio Tretime de Auronzo, que é o ponto mais alto, a 2.400 metros de altitude.
E eu sabia que a subida que levava a esse ponto era o pior trecho para mim. Era uma subida mais constante, era uma subida com um bom trecho em asfalto. E eu escolhi competir com uma bike full suspension, com a bicicleta com amortecimento dianteiro e traseiro, com uma Scalpa. E isso adiciona 1 kg no meu peso de equipamento. E a grande maioria dos atletas competiu com uma bicicleta, em média, 1 kg mais leve do que a minha. Então, nesse tipo de sessão, eu tinha uma perda muito grande. Pelo equipamento que eu escolhi, pelas minhas características fisiológicas e pela minha preparação também. E eu sabia que se eu chegasse no topo dessa subida dentro de 1 minuto para os líderes, eu estaria no jogo. E isso ainda faltariam cerca de 45 km para o final. Mas essa parte final eu saberia gerenciar de uma maneira um pouco melhor. E eu acabei trabalhando a prova antes dessa subida para quebrar um pouco o ritmo desses atletas que são mais constantes. São atletas de endurance um pouco menos agressivos, geralmente mais leves, menos musculosos, mas que têm um ritmo muito consistente. Então o meu objetivo foi usar o começo da prova de uma forma mais agressiva para diminuir um pouco o ritmo deles nessa parte do percurso. E eu acabei virando no topo numa situação super agradável. A gente começou essa subida num grupo de 8 atletas. Quando houve o primeiro ataque, eu consegui responder com os 2 atletas que atacaram. E eu sobrei desses atletas a 1,5 km do cume. E quando eu virei no cume, eu tinha um gap de 28 segundos. Então eu sabia que eu estava muito em condições de brigar pelo título. E a parte final da prova era uma parte que na teoria, eu conseguiria jogar as minhas melhores cartas. Então, no trecho final da prova foi onde eu realmente consegui desgastá-los ainda mais e construir principalmente uma mensagem na cabeça deles de que eu era o atleta mais explosivo. Então, eu andava com um ritmo muito quebrado para realmente eles começarem a se sentir menos explosivos do que eu, caso a prova se caminhasse para um sprint final e eu já tivesse essa pequena vantagem psicológica. Então, foi a maneira como eu tentei gerenciar, principalmente esses últimos 30 km de corrida. Cara, esse título mundial para mim tem um valor pessoal muito, muito grande por onde foi conquistado. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu larguei a vida no Brasil para tentar a vida profissional na Itália. E eu passei por um momento muito difícil. Essa mudança para mim, essa tentativa de suceder nesse meio que é super concorrido, foi para mim uma experiência muito pesada de ser vivida. E eu lembro que eu trabalhei com um manager italiano, com um gerente de equipe italiano, que em certo ponto ele virou para mim, eu esperava viajar para uma última competição, uma última sessão de competições na Europa, em uma temporada. E ele ligou para mim um dia antes de eu viajar e falou: não estou te mandando voo porque acho que você não precisa vir, cara. E acho que você deveria repensar a sua carreira, porque eu acho que você não tem o que é suficiente para estar competindo a nível profissional na Europa, a nível dos melhores do mundo. E quando esse cara me falou isso, eu aceitei, mas eu aceitei de uma maneira boa, cara. Foi um momento que eu pude refletir. Beleza, eu realmente acho que eu não tenho o que esses caras têm, mas eu vou ter o que esses caras não têm. E a partir disso eu comecei a buscar largar nas provas com uma única certeza, de que eu tinha me preparado muito mais do que qualquer outro atleta. Isso foi uma coisa que eu construí ano a ano, a partir de 2011, 12, 13, 14. E em determinado momento as coisas começaram a responder nesse sentido. Eu treinava muito mais que os caras, eu fazia muito mais sessões, a minha carga de intensidade era muito maior. E a minha ambição e a minha certeza de estar trabalhando mais do que qualquer outro atleta, acho que foi a minha principal alimentação. E chegou um momento que eu acho que eu fechei o gap através do trabalho duro. Então eu ainda não me vejo, e acho que eu nunca vou me ver como um cara talentoso no que eu faço, mas ainda assim eu sou campeão mundial hoje. Bom, 2016 para mim foi
uma experiência muito necessária na minha jornada como atleta profissional. Eu tive um ano onde eu cresci muito, ou foi o último ano de um ciclo onde eu cresci muito, mas eu tive uma lesão que perdurou a temporada inteira, em 2016, e eu tive uma lesão consequente a esse problema na coluna durante os Jogos Olímpicos, durante a prova dos Jogos Olímpicos. E... Ó, se perdeu aí. E a partir dessa lesão, eu pude reavaliar muitas coisas na minha carreira, no meu jeito de trabalhar. E eu acho que foi melhor do que ter tido um bom resultado no Rio. Acho que esse baque que eu tive, essa frustração tão grande num momento que era especial para mim, me ajudou a amadurecer, me ajudou a crescer, me ajudou a começar a entender a minha missão e o meu propósito com a minha carreira de um jeito diferente. Então, o Rio para mim foi, eu costumo dizer isso repetidas vezes, foi a melhor, pior coisa que já me aconteceu. E sou super grato por ter acontecido do jeito que aconteceu, porque talvez tenha sido a única maneira de me colocar no caminho que eu estou hoje. 2018, falando de Tóquio agora, 2018 era a temporada que eu tive como meta construir consistência de resultados. Então, mais do que buscar grandes performances isoladas no ano, eu queria estar competindo mais vezes no pelotão de frente, porque a gente está falando de 2 anos, os caras que estão na ponta hoje serão os caras que estarão na ponta em 2020. Eu preciso conhecer os meus adversários. Então, eu estava muito mais preocupado em coletar informações, coletar vivência do pelotão de ponta do que, de fato, bater esses caras. E eu trabalhei dessa maneira e acabou sendo até mais positivo do que eu esperava. Eu terminei na 4ª colocação na Copa do Mundo, no geral da Copa do Mundo, vencendo uma etapa de short track, 5 pódios no total. Hoje eu sou o 2º colocado no ranking da União Ciclística Internacional. Então o saldo foi muito mais positivo até do que a gente esperava. Mas o que eu tiro como realização da temporada foi que a gente tirou muitas lições boas. E agora, durante a transição dos anos, eu preciso absorver o que eu vivi nas pistas e na preparação, e a gente precisa começar a aplicar isso e aumentar a minha eficiência competitiva para 2019 e chegar pronto em 2020. Então, eu não tenho grandes alterações programadas, mas, teoricamente, começo 2019 com um conhecimento que eu nunca tive. E isso, na teoria, é uma vantagem muito grande. É uma coisa que ainda está passando. Na verdade, ainda não consegui digerir o que eu conquistei. Muito pela minha trajetória, como eu falei, de onde eu vim e chegar a um título mundial. É uma coisa que eu mirava, que eu almejava, mas quando você realiza, não deixa de ser chocante. Então, eu acreditava todo santo dia, quando subia na bicicleta, que um dia eu poderia ser o melhor do mundo. Mas quando você realiza isso de fato, é chocante. E eu ainda estou tentando revelar isso, tentando processar isso dentro de mim. Mas tem sido um momento que, enfim, de muita satisfação por eu estar vivendo o que eu considero ser a minha missão, o meu propósito dentro do esporte, que é inspirar pessoas. Então, quem acompanha a minha carreira, quem acompanha o esporte, está feliz com esse momento. E isso, para mim, é a maior realização que eu tenho. Cara, se a tua cabeça não estiver no lugar certo, você não realiza nada. Você pode ser o cara mais forte do mundo, você não vai a lugar algum. Eu comecei um trabalho com a Alessandra Dutra em 2015, através do Comitê Olímpico Brasileiro. E, para mim, foi um divisor de águas e ainda é. Acho que na parte mental, talvez hoje eu enxergue como a minha maior vantagem, como a minha maior força, mas eu ainda enxergo como a ferramenta onde eu tenho mais margem de crescimento ainda. E o trabalho com ela, para mim, tem um valor absurdo. Assim, eu não consigo mensurar para você o quão importante é, e com certeza
não só para o título mundial, mas para o meu crescimento e amadurecimento, esse trabalho tem sido primordial e está muito longe de acabar ainda. Então, eu me sinto muito motivado com isso, de enxergar esse horizonte ainda bem distante. Assim, hoje, o que é a minha missão, né, o que me alimenta é o quanto eu estou inspirando as pessoas, o quanto o meu resultado faz sentido na vida das pessoas. Isso é o meu combustível. A grande dificuldade no cross country olímpico é que é uma prova de endurance disputada de uma forma intensa. Então é diferente da maioria dos esportes de endurance. É muito mais próximo de uma luta do que de uma maratona, às vezes, porque você precisa, enfim, exemplificando um pouco em números, numa prova como o Campeonato Mundial de Cross Country Olímpico, a minha média de batimentos ela fica entre 180 e 185 batimentos por minuto, durante 1h30. Só que meus picos de potência são picos de potência de sprinters. Então, apesar da minha intensidade cardiovascular ser muito alta, a minha contração muscular, a minha ativação neuromuscular é muito, muito intensa. Então, você ter lucidez com essa diferença de esforço ao mesmo tempo é que é o grande desafio. E esse trabalho, para mim, facilita realmente eu desenvolver essa habilidade de eu poder ser um atleta agressivo ao mesmo tempo que eu tenho lucidez e calma. Então você precisa ser tá muito cheio de uma agressividade esportiva, uma certa agressividade esportiva, ao mesmo tempo que você tem que manter a sua fluidez e a sua calma ao longo de 1h30. Você achar esse balanço é muito difícil. Ou você é calmo ou você é agressivo. As duas coisas ao mesmo tempo é um desafio e é uma equação difícil de resolver, mas eu me sinto começando a entender a aplicação disso na prática. Aí fica um pouco mais difícil falar. Cara, pra mim, o sentido que eu vejo hoje da minha carreira e do que eu venho realizando é mais do que especial, cara. Quando você sai enfim, da sua realização pessoal, do que alimenta o teu ego, enfim, e passa para uma esfera de alcançar pessoas, né, cara, de emocionar pessoas, de fazer as pessoas repensarem, reanalisarem as coisas. E assim, realmente eu não sei mensurar isso ainda. Eu entendo o que é o meu propósito, o que eu busco realizar através da minha carreira, mas para mim também é uma coisa que eu tenho que, enfim, aprender a lidar e entender isso de uma maneira melhor e saber executar isso de uma maneira melhor. Mas o que eu vivi esse ano e com esse ápice agora do título mundial, fez tudo valer a pena, cara. Qualquer dúvida que eu tive no passado, qualquer dificuldade que eu tive no passado, qualquer crítica que eu recebi no passado, nada é significante perto do que é esse momento, do que esse momento está gerando nas pessoas. Então, para mim, escutar uma pessoa como você falando isso tem um valor enorme. Obrigado.